Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal. Meus amigos, o Vascão acertou aí a contratação finalmente de mais um reforço para a temporada. Vamos falar aí da chegada do Andrés Gomes, colombiano. A novela, enfim, acabou. Vamos falar desse assunto também. O empresário do Vitinho falando sobre a potencial negociação com o Vasco. Mando de campo aí do jogo contra o Bahia, aqui para Brasília. Será que vai acontecer? O Vasco já se posicionou sobre esse assunto e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí, para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, hoje saiu uma informação que o Vasco iria vender o mando de campo no jogo contra o Bahia, que em tese seria em São Januário, um jogo adiado, que ainda não temos uma data marcada para esse confronto. Esse jogo seria aqui em Brasília, no Mané Garrincha. Porém, essa informação foi desmentida pelo Vasco. O Vasco disse que não tem a intenção alguma de vender mais nenhum mando de campo nesse ano, segundo as informações do jornalista Matheus Gilberti. Todos os jogos deverão ser realizados no Rio de Janeiro, quando o Vasco for o mandante. Havia expectativa de que esse jogo aconteceria entre os dias 9 e dia 16 desse mês de agosto, porém a diretoria do Vasco negou totalmente a possibilidade de vender mais um mando de campo. Isso daí claramente geraria um grande desconforto aí para nós vascaínos, já que o Vasco não consegue jogar bem quando joga aqui em Brasília. Sempre quando tem jogo aqui, eu tento ir lá ao estádio, ver o Vasco, apoiar o Vasco, mas não dá. O Vasco nunca ganha quando joga aqui em Brasília. Nem no jogo que eu fui, quando o Payet destruiu contra o Bangu, o Vasco não conseguiu vencer essa partida. Claramente é um estádio que traz até meio que uma maldição para o Vasco. O Vasco não consegue ganhar jogos aqui e tá certo, claramente aí não vale a pena vender mando de campo para nenhum lugar, né? Essa é a verdade. O Vasco está numa fase que não dá para brincar mais, não dá para brincar de fazer dinheiro nos bastidores e o clube só tomar ferro jogando fora de casa, né? Vendendo mando de campo, como o Vasco fez lá contra o Palmeiras, no jogo que eu estive lá, e também no jogo contra o Botafogo. Infelizmente isso vem acontecendo e esperamos que o Vasco realmente não venda mais mando de campos, porque o Vasco precisa se livrar do rebaixamento de qualquer maneira. A situação é muito preocupante no Brasileirão. Estamos já a 3 pontos de sair da zona. É verdade, tem 2 jogos a menos, inclusive esse jogo contra o Bahia é um jogo a menos. Só que o Vasco não é favorito a ganhar do Bahia, cara. O Bahia tem um time muito mais qualificado, né? Ainda mais nessa fase do Vasco, que a gente não consegue ganhar nem de time de terceira divisão, com certeza é complicado, né? O torcedor fica aí um pouco com o pé atrás com o momento atual do Vasco, muito preocupado, sim, com a queda para a Série B. Comentem o que você acha dessas vendas de mando de campo, que aparentemente não vai acontecer para esse jogo contra o Bahia. Bom, pessoal, como todo mundo sabe, hoje aconteceu, infelizmente, uma notícia muito grave envolvendo o presidente do Vasco, né, que poderia acontecer aí um plano para sequestrar ele. E até agora, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não temos atualizações desse caso. Ninguém foi preso, não descobriram de onde vieram essa denúncia anônima e tampouco quem são os potenciais criminosos que iriam cometer esse crime contra o presidente do Vasco. Até agora a gente segue esperando aí essa situação ter alguma solução e nos próximos dias, que tiver alguma novidade, vamos trazer aqui no nosso canal. E falando do mercado, tivemos atualizações importantes quanto a chegadas e saídas de jogadores. Quanto às chegadas aí, o Vasco tenta a contratação de reforço, já fechou uma contratação aí de um jogador, a gente vai falar já desse atleta, mas antes segue negociando saídas e chegadas. Segundo as informações do representante do atacante Vitinho, que está sendo muito especulado no Vasco, até o momento o Vasco ainda não entrou em contato para negociar com esse jogador. O Corinthians hoje estaria à frente nas negociações e está muito interessado em contratar o ex-jogador do Flamengo, o ex-jogador do Botafogo, que está sem clube, chegaria sem custos ao Vasco. É um jogador aí que a gente já falou várias vezes aqui no canal, só que até agora não existe nada, né? Vamos aguardar ver se o Vasco vai manter o interesse e formalizar uma proposta que seja aí pelo jogador e o seu staff. Além dessa situação, tivemos uma notícia muito importante envolvendo a possível saída do lateral esquerdo do Vasco, Piton. O Girona da Espanha demonstrou interesse na contratação do jogador. O clube espanhol fez uma primeira abordagem nos bastidores, segundo o All Sport, para buscar informações sobre eventuais valores de uma negociação. O Piton é visto como uma boa alternativa porque tem passaporte europeu, um fator que pesa bastante lá no futebol espanhol. O Girona é um clube do Grupo City, busca aí um substituto para a lateral esquerda, já que está muito perto de perder o seu lateral titular Miguel Gutierrez para o Napoli. As negociações estão em andamento
e possivelmente pode ser que nos próximos dias apareça uma proposta oficial para o Piton, quem sabe deixar o Vasco. Está numa péssima fase, muitos vascaínos querem a saída do Piton, é um jogador que já rendeu muito mais com a camisa do Vasco, está numa fase tenebrosa, acho que é a pior fase dele com a camisa do Vasco. Certamente, se a proposta for boa, eu acredito que a diretoria não vai recusar e vai aceitar sim e vender o Lucas Piton. Comentem o que você acha sobre essa possível saída do jogador. Claramente, a gente não gostaria que ele saísse. Gostaria, claro, que ele voltasse a jogar bola, né? Voltasse a ser o Piton dos velhos tempos, que sempre cruzava bem ali para os jogadores fazerem os gols de cabeça. Até agora, ele não vem atuando bem na defesa, ele é uma água praticamente. Comprometeu o Vasco na Copa Sul-Americana, o Vasco está eliminado hoje na Copa Sul-Americana muito por culpa do Piton. Ele tem sim uma parcela de culpa, claramente, não é o maior culpado de tudo, mas ele tem sim a sua grande parcela de culpa devido àquela expulsão infantil, com 11 minutos apenas de jogo, né? Mas sempre bom ressaltar que nem mesmo em São Januário, 11 contra 11, o Vasco foi capaz de vencer o Independiente Del Valle, e por isso que o Piton não é o total culpado nessa situação, mas ele tem uma grande parcela de culpa. E nos últimos jogos também vem comprometendo muito a equipe. No último jogo contra o Mirassol, o jogador do Mirassol passou por ele como se fosse uma avenida, meu amigo. Passando ali, o Piton nem viu e o jogador acabou cruzando e o adversário acabou marcando o gol da vitória deles, né? Infelizmente, vem fazendo péssimos jogos defensivos, tenta ali dar uma assistência ou outra, mas é muito pouco pelo que ele já apresentou com a camisa do Vasco. Comentem se você gostaria de ver a saída desse jogador. Bom, e quanto às chegadas, finalmente, além do Thiago Mendes, o Vasco acertou a contratação de mais um reforço. Segundo a imprensa francesa e apurado aqui no Brasil pelo jornalista Lucas Pedrosa e também pelo Vene Casagrande, o Vasco contratou o atacante Andrés Gomes, o jogador que estava em negociação com o Ceará dias atrás. A negociação esfriou bastante com o Vasco e dava a entender que ele não seria mais reforço do clube. Porém, a negociação avançou nos últimos dias e o Vasco concretizou o negócio por empréstimo do jogador de 22 anos, que chega com contrato até o ano que vem, e após o término do seu contrato, que não foi divulgado ainda até que mês vai o contrato do atleta, o Vasco será obrigado a comprar o jogador. Os valores inicialmente girariam em torno de 32 a 48 milhões de reais. Até agora não foi divulgado os valores concretos, o que a gente sabe é que ele está contratado e que será jogador do Vasco. Segundo o Vene Casagrande, o jogador deverá desembarcar no Rio de Janeiro nessa próxima sexta-feira e deverá já ser apresentado em breve como novo reforço do Vasco. Para fato de curiosidade, nessa última temporada, o jogador lá no futebol europeu fez 19 jogos e marcou 3 gols com a camisa do Rennes, não se firmou por lá e já foi emprestado ao Vasco agora, né? Anteriormente ele teve uma boa passagem por Milionários na Colômbia e também no Real Salt Lake dos Estados Unidos, o que credenciou ele a ser vendido para o Rennes. O Vasco disputou a contratação dele com outros clubes europeus e acabou levando a melhor. Inicialmente, a ideia do jogador era permanecer na Europa, mas o clube francês, o Rennes, não recebeu nenhuma proposta interessante e a melhor proposta que eles receberam foi a do Vasco. E, aparentemente, o clube francês não fazia tanta questão de manter esse jogador no elenco e por isso que teve a negociação até certo ponto mais facilitada com o Vasco. Esperamos que não seja mais nenhum bagre, esperamos que seja um jogador interessante e que jogue bola, né? Ele vem sendo comparado ao John Arias, eu acho que é bem longe disso, bem longe. Acho que se ele jogar 1% do que o Arias jogou no Fluminense, já dá para ele tentar uma titularidade no time do Vasco, mas eu acho que é um jogador que pode, quem sabe, ser potencializado. Mas o time do Vasco é um time muito ruim, né? Não é qualquer jogador que é potencializado num elenco desse. Vamos ver o que vai acontecer. Um jogador muito jovem, 22 anos apenas, já tem uma certa bagagem, né? Futebol colombiano, futebol dos Estados Unidos e futebol europeu, e agora está no Vasco. Torcemos para que dê certo, que não seja mais um tiro no pé, a lá Lloyd Augusto e Benjamin Garré e outros nomes aí que vieram a um alto custo e que não entregaram absolutamente nada, né? Não jogam absolutamente nada com a camisa do Vasco. Comentem se você aprovou a contratação do Andrés Gomes. Finalmente acabou a novela. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí o que você achou dessa contratação. Mais novo reforço do Vasco. Agora esperamos que venha zagueiros, né? Zagueiros, não somente um. Precisa de pelo menos 2. Tamo junto, forte abraço. É nóis.